Antes de eu começar, eu queria que você abençoasse a quem você sentir de Deus. Não precisa muita coisa não, só toque no ombro dessa pessoa, declare uma bênção sobre essa vida. Que Deus possa fazer chegar na vida dessa pessoa o que ela precisa com mais urgência. Importante saber que nem sempre o que nós queremos é o que de fato nós precisamos. A bem da verdade, muita coisa que queremos são coisas supérfluas, passageiras, são coisas descartáveis, são coisas que irão perder muito rapidamente o valor. Eu tenho procurado dar um exemplo de coisas para que as pessoas lembrem disso. Que quando você quer muito uma coisa, sei lá, um aparelho celular, um veículo, uma TV, o que se for, uma geladeira, coisa que você achou bonita, uma coisa que você fala assim, poxa, isso me ajudaria muito, ou então isso me faria muito feliz, muito contente. Observe que pouco tempo depois, aquilo já não tem tanto valor. Não tem tanto valor. Você compra um celular novo, irmão, primeira semana, é um zelo tão grande, é um cuidado tão grande. Passou um pouco de tempo, filho, o bicho já cai da tua mão, você já deixa em qualquer canto, sabe? Porque as coisas são assim. Por isso que a palavra de Deus, ela diz claramente que nós temos que atender um princípio. Onde está o nosso tesouro, junto dele está o nosso coração. Amém? Na verdade, o contrário. Onde está o teu coração, junto dele, o teu tesouro. Ou seja, onde eu coloco sentimentos, onde eu invisto sentimentos. Vocês estão me ouvindo bem? Ali, certo? Eu também imprimo valor. E valor é uma coisa muito pessoal, irmãos. As coisas não têm o mesmo valor para todo mundo, acredite. Não tem. Então tome cuidado para que você não se perca nesse discernimento. Aprenda a discernir que nem sempre o que nós queremos é o que nós precisamos. Lutamos muito pelo que queremos. E às vezes nos frustramos porque aquilo que queremos Deus não dá. E a gente se entristece por isso. Por que nos entristecemos por isso? Compreende? Por quê? Por que coisas valem tanto? Uma vez eu falei que, não comecei a pregar ainda não, tá? Uma vez eu falei que quem trabalha, levanta a mão. Baixa. Quem trabalha muito, pastor, é ralado para mim. Tá. Beleza. Quando você morrer, o que você construiu, para quem vai ficar? Você nem sabe. Você supõe, mas nem sabe se eles vão ficar. Tá? Cadê os maridos? Você pode morrer de trabalhar. Morrer de trabalhar. Literalmente. E depois que você morrer, a dona aí, a irmã, olha para ela aí. Ela vai chorar um tempo, vai sofrer um tempo. Se ela te amar de verdade, isso pode até demorar um bom tempo. Mas um dia a dor acalma, fica só a saudade. E se ela se achar nova, outro caboclo vai desfrutar do teu suor. O pastor está dizendo que eu não devo trabalhar, que eu não devo construir? Não estou dizendo nada disso não. Eu só estou dizendo que você precisa desprender o coração de coisas e refinar os valores. Você não pode ser feliz, ou pelo menos não deve ser feliz por causa de coisas. Deveria valer mais para nós, sabe o que, irmãos? Pessoas. Mais do que coisas. Tá? E eu estava observando a minha vida, nem olhando a dos outros não, porque o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu estava me observando tanto que eu empreendo de força e de tempo para semear na vida dos outros. Madrugadas e madrugadas acordado, editando as mensagens.
E eu não sei se você viu como é que foi dezembro. Dezembro eu botei para moer, meu irmão. Tá? Eram 6, 7 mensagens por dia. Duvido você me acompanhar. Se você me acompanhar, você vai ter que estar no mesmo ritmo que eu, meu filho. E complicado para algumas pessoas passar madrugada acordado. Entendeu? Estudando. Eu não estou falando só assistir, não, porque para mim não é só assistir. Você leva em consideração o tempo que eu tive que estudar, o tempo que eu tive que preparar a mensagem, o tempo que eu tive que pregar, para depois editar áudio, depois editar vídeo, depois juntar os dois, renderizar, repartir no tempo exato. Porque no dia que você descobrir como é difícil você pegar apenas 60 segundos de uma mensagem para fazer sentido, às vezes eu tenho que fazer cortes milimétricos, porque não está fazendo sentido, eu preciso cortar para juntar e caber ali nos 60 segundos. Difícil. E eu falei, meu Deus, eu estou me matando. Eu falei, peraí, vou pisar no freio, eu vou dedicar um pouco mais de tempo para minha família. Por que adianta eu correr tanto, me matar tanto, e as pessoas mais importantes da minha vida, sinto dizer para você, vou falar uma coisa pesada agora, se preparem. Obreiros, se preparem. É pesado, o negócio é pesado. Eu nunca falei isso aqui. Falar hoje. Problema seu que você veio hoje. Mas sinto te dizer, as pessoas mais importantes da minha vida não são vocês, não. As pessoas mais importantes da minha vida é a minha família. Vocês vêm em segundo lugar. Ali, encostado. Amém? Eu preciso dedicar tempo para eles. Aí eu dei uma parada, pensei, falei, não, gente. E olha que eu nem estou falando de coisas, eu estou falando de semear a palavra. Mas às vezes você corre demais e não vive. Às vezes é momento. Toque em alguém aí. Toque em alguém. Às vezes é o momento exige um tanto mais de esforço. Tem momentos que não tem jeito não, meu amigo. Você vai ter que botar para moer, certo? Ou então a vida te moe. Passa por cima, igual trator esteira. Mas não é para sempre, irmãos. Não pode estar virado assim direto, não. Você tem que sentar um pouco, viver um pouco, sorrir um pouco. Amém? Mas até isso tem que ser feito com cuidado. E é sobre isso que a palavra de Deus nos diz aqui. O viver com cuidado. Repete. Viver com cuidado. Mais uma vez. Viver com cuidado. Diz assim, 2 Samuel capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que... 2 Samuel 11? Não está assim não? Ah, tá. Se até a Bíblia tivesse... Aí eu ia dizer, não, eu me aposento? Tá tudo certo, né? Amém. Para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém complicado. Marca esse porém aí, tá? Na memória. Na Bíblia também, marca aí. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Vamos analisar isso. Que tempo era esse? Tempo que os reis saíam para a guerra. Claro, a Bíblia descreve isso porque naquela época era assim. Os reis, por exemplo, não costumavam guerrear no inverno. Teria muito mais prejuízo para ambos os exércitos se as guerras fossem travadas durante o frio do inverno. Então tinha um tempo específico. Era um tempo, geralmente, depois da colheita. Por quê? Hein, irmãos? Porque os exércitos precisavam levar mantimento. Então não podia ser e todo mundo com fome. Imagina aí, um bocado de homem com fome, tendo que lutar uns contra os outros. Não ia dar certo. Por isso que a Bíblia diz que há tempo de guerra e tempo de paz.
Um tempo específico para cada coisa. Então, no tempo que normalmente, claro que não era uma data também, né, irmão? Olha, no mês tal, dia 15 do mês tal, vai ter guerra. Não era assim, não. Mas era uma média, um tempo médio, onde eles se preparavam para a guerra. A região ali o clima é muito parecido, então dava para eles se programarem em relação a isso. Diz a Bíblia Sagrada que no tempo que os reis saíam para a guerra, o que foi que Davi fez? Ele pegou o homem da sua maior confiança, o seu general de guerra. Alguém tem aí uma pessoa da sua confiança? Quem tem? Levanta a mão. Pastor, eu tenho uma pessoa da minha confiança. Eu não confio em todo mundo, mas eu tenho uma pessoa que já me provou por muitas e muitas vezes que eu posso confiar. A pessoa nunca me defraudou, a pessoa nunca me enganou, a pessoa é uma pessoa de confiança, porque não é uma coisa fácil. Às vezes, pessoas de perto são pessoas que a gente não pode confiar, né? Porque já provaram isso por ações, por atitudes, por escolhas, que são pessoas que não são confiáveis. Temos que conviver, temos que dar, oportunidades, precisamos... Olha para o seu irmão aí. Olha, no olho. Precisamos amar. Eu tenho que amar, pastor? Tem. É obrigatório amar. Da mesma forma que é obrigatório perdoar. Graças a Deus que não é obrigatório conviver. Ou escapatória maravilhosa que Deus nos deu, irmão. Posso amar de longe. Fica lá, vem longe de mim. E eu amo. Quero o seu bem, eu quero que você viva bem, quero que você seja feliz, mas feliz bem longe de mim. Dá para ser assim? Dá. É uma escolha. Não é uma obrigação. Tem gente que convive com quem lhe faz sofrer. Por escolha. Olha para essa pessoa aí. Diga também, ninguém tem nada com isso. Quer sofrer? Sofra. Quero sofrer, pastor. Meu negócio é no chicote. Chulap. Ai. Sofra. É uma escolha. Certo? Engraçado que tem gente que sofre por quem escolheu sofrer. Não, filho. Você tem que ter juízo. Por mais que doa em você, você tem que entender dentro do seu coração, dentro da sua alma, que tem pessoas que fazem a escolha mais louca da vida, que é escolher sofrer. Mas escolhe sofrer. Fazer o quê? Só nos resta orar. Só nos resta interceder a Deus. Mas você não pode sofrer junto, né? Você pode, mas não deve. Não faz sentido isso. Tudo bem? Tempo que os reis vão para a guerra. O que Davi faz? Envia outro no seu lugar. Eu sempre digo, irmãos, existem guerras que são suas. Guerras que não deveriam nunca ser terceirizadas. Não significa deixar de pedir ajuda. Tem pessoas que são orgulhosas. Certo? Pessoas são orgulhosas, meu irmão. Sofre, rala, se acaba, mas não pede ajuda. Alguns, timidez, é verdade. Existem alguns que são tímidos. É a vergonha que não deixa a pessoa pedir ajuda. Existe essa possibilidade. Mas a grande maioria não pede ajuda por orgulho, por não querer admitir a situação de calamidade que está vivendo. Mas pastor, eu não tenho que admitir, eu tenho que ter fé. Sim, querido, são coisas distintas. Admitir no sentido de assumir a derrota, de dar crédito à derrota, certo? De se declarar, autodeclarar derrotado, não, está errado. A nossa fé não permite isso. A gente pode estar na fornalha de fogo, mas dentro da fornalha tem que estar crendo. Tem que estar acreditando. Está no deserto, acreditando. Está no mar vermelho, acreditando. Não importa. Amém? Mas isso não significa deixar de reconhecer o momento difícil. É preciso reconhecer o momento difícil. Porque senão sua fé fica meio perturbada. Você fica numa vida dúbia, dupla, esquisita,
estranha. Você entende a diferença, irmãos? O que está dizendo, pastor? Que a minha inteligência, a sua inteligência, deve agir para analisar o momento e dizer, cara, não está legal. Você lembra quando eu preguei sobre Davi? No momento difícil, no momento que ele estava fugindo e que não tinha mais ninguém que ajudasse, Davi vai para a terra dos filisteus e diz a Bíblia que Davi se faz de doido, de louco. Ele deixa eu sempre me engancho aqui, irmão, a baba descer na barba, você descer mesmo, ele deixava escorrer a baba pela barba, certo? E fazia, né, doidice, munganga. Davi, irmãos, imagina se você conhecesse o rei Davi, o grande guerreiro de Israel, o homem que derrotou Golias, depois tu olha, tá ele lá fazendo macaquice. Você diz, que miséria é essa aí? Que é isso, pelo amor de Deus? Era Davi tentando não morrer. Isso é a pessoa que é o quê? Inteligente. Meu irmão, o negócio tá ruim para mim aqui. O negócio não tá favorável para mim, não. Então vou ficar na minha. Né? Como diz aí o diácono Juninho, vou na maciota. Vou aqui, como diz o pastor Manuel, ficar ligeiro. Você vê que é coisa distintas que diz a mesma coisa, né? Não é? Vou com calma aqui, porque o negócio não tá fácil para mim. Vou ficar na minha aqui, bem quietinho. Vou nem deixar que me percebam. Para poder passar esse momento. Significa falta de fé? Não, significa inteligência. Mas enquanto está no momento difícil, continua o quê? Lutando. Amém? Só que Davi, o que faz? Deixa o outro ir. E ele, com o tempo livre que estava, ficou em casa. E esse é o perigo. Ô irmãs, por favor, só as que podem, mexer um pouquinho no braço dele, certo? Se você tiver uma certa intimidade, dá um beliscãozinho de leve, assim, só para ele acordar. Isso. Mexe um pouquinho aí. Diga, fica atento aí, santo. Fica atento. Fica atento. Diz o texto, verso 2. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito. Olha que hora ele levantou. Que hora? De tarde. Né? É alguém que está tão acostumado àquela vida corrida, agitada, que pensa assim, vou tirar o dia de folga hoje. Vou deitar um pouquinho. Irmãos, eu não costumo dormir durante o dia. Pode perguntar à minha esposa. É estranho para mim. Se eu der um cochilo de tarde, eu fico mais enfadado. Porque eu nem mato o sono, nem descanso direito. Negócio esquisito. Hoje eu falei assim, vou tirar assim uma meia horazinha um cochilo. Quando eu tô fechando o olho, escuto um grito. Ai, socorro, pelo amor de Deus. Desço eu correndo, imaginando, fala, meu Deus, o Pit Monster arrancou o braço da menina. Quando eu fui lá, não era. Caiu algum bicho dentro da rede. E a mãe ainda desconfia que nem bicho era as próprias tranças. Eu falei assim, isso é sinal. Eu vou ficar acordado. Não vale a pena não. Quase que eu tossi o pé de novo, o pé inchou quando ele se correndo. Eu digo, Deus é mais. Então, às vezes não vale a pena esse negócio de ficar deitado não. É melhor estar agindo mesmo. Tá? Mas algumas pessoas precisam, eu reconheço que algumas pessoas precisam. Às vezes esses 15 minutinhos para algumas pessoas é suficiente. 20 minutos a pessoa recupera, está esperta, como se ela tivesse acabado de acordar do dia, da noite, né? Está esperta, a pessoa está pronta de novo para outra guerra, né? Eu sou do outro time, certo? Parece que eu tô meio zonzo, assim, negócio meio esquisito. É tanto que eu nem faço isso para dirigir. Quando eu viajo, o pessoal fala assim, pastor, tira um cochilinho ali e vai dirigir. Eu digo, Deus me livre. Se eu for tirar um cochilinho quando acordar, fica tonto. É arriscado eu cochilar na estrada. Eu prefiro tirar direto. Amém? E o que ele fez? Diz o texto. Se levantou e andava passeando no terraço da casa real. Nitidamente, Davi estava sem saber o que fazer. Tá de bobeira.
aí, ocioso, foi passear, diz o texto, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, ou seja, tomando banho, e era esta mulher muito formosa à vista. Eu vou parar aqui porque você já sabe o final da desgraça. Eu queria te perguntar uma coisa, eu queria que você pensasse comigo. Se Davi soubesse o quanto lhe custaria esse dia, esse único dia em que ele deixou de ir, porque não era tempo dos generais irem para a guerra, não era tempo apenas dos soldados irem para a guerra. O texto sagrado diz claramente que era tempo de quem? Os reis irem para a guerra. Mas Davi estava tão acostumado a vencer, ele estava tão acostumado às coisas darem correto, dava certo para ele, estava tão acostumado, as coisas sempre irem da mesma forma, que ele achou que não precisa eu ir, vou mandar outro ir no meu lugar. E nenhum problema, irmãos, em tirar um dia para descansar, nenhum problema. De fato, os guerreiros dele davam conta. De fato, os guerreiros dele se tornaram melhores do que ele. Se você ler o texto bíblico, você vai ver que claramente os valentes de Davi superaram ele muito em relação à destreza na guerra. Porque hoje os adolescentes e as crianças estão muito acostumadas a ouvirem falar de Thor, de Capitão América, de Homem-Aranha. Se você perguntar quem era Samar, não sabem. Não sabem. Faz nem ideia do que eu estou falando. E foi um grande herói. Um cara sozinho, que com uma lança na mão, vence mais de 200. Sozinho. Aí o pessoal fica venerando vikings. Os vikings eram guerreirão. Não sei quem. Tudo fantasia. Os da Bíblia foram reais e são considerados fantasiosos. Esses são heróis que não são nem conhecidos pela maioria dos cristãos. Pergunta para o teu irmão, quem foi Samar? Se você souber quem é Thor e não souber quem é Samar, tu não é crente não. Não, pastor, eu sou um crente desinformado, mas sou crente. Amém. Tenho certeza que você vai procurar saber quem foi. Certeza. Pastor, eu vou descobrir. Descubra os valentes de Davi. Te desafio a ler os valentes de Davi. Você vai ver coisas grandiosas, irmãos. Homens simples que Deus usou de maneira tremenda e se tornaram heróis. Amém? Pouco honrados, é verdade. Pouco exaltados, é verdade. Pouco reconhecidos, mas heróis. Eles davam conta. Mas não se trata disso, irmãos. E o problema nem é tirar um dia de folga. Eu estou insistindo nisso. Mas não é problema tirar um dia de folga. É o que você faz com esse dia de folga. Por favor, me ajude segurando na mão do seu irmão. E eu quero que você pergunte para essa pessoa: o que você faz quando as pessoas não estão vendo? Como é? Só trabalha. Minha avó dizia assim, olha para mim, esse é irmão desse. Só trabalha, né? Que assim seja. Deus abençoe que assim seja. Eu não estou lá, não posso dizer que não. Mas é difícil. O que você faz quando as pessoas não estão vendo? Geralmente as pessoas, quando vão errar, fazem isso. Esqueceram de quê? Se crescem em Deus de verdade. Porque crer em Deus significa crer na sua onipresença.
Significa crer que Ele está presente em todos os lugares, todo o tempo. E então, quando desse vontade de pecar, a gente faria assim, né? Desculpe. Perdão, Senhor. Eu pensei, mas não fiz. Teria temor no nosso coração. Haveria temor em nós, que nos livraria de muita coisa errada.